Fala Vini, tudo bem? Fala João. Beleza? Esperar só um pouquinho. Eu sempre falo que eu vou esperar uns 3 minutos e acabo esperando 1 minuto. Em respeito ao tempo de vocês aí. 1 minutinho só. E aí, o que vocês contam aí? Se quiser bater um papo aí, perguntar alguma coisa nesse começo, só para poder o pessoal se conectar aí, eu agradeço. Bom, vou começando aqui de leve. E aí daqui a pouco eu repito, né? Eu já coloquei ali, coloquei no Stories que que hoje eu vou dar umas dicas aí de produtividade, gestão de tempo. Já falei sobre isso em outras ocasiões. E eu acho que tem muita coisa importante aí que você acaba aprendendo na experiência, né? Porque são coisas de gestão de tempo aí específicas para Equity Research. Algumas coisas são mais importantes para o buy side, outras para o sell side, mas só um segundo. Então, pessoal, vamos nessa. Vou falar hoje um pouco, boa noite para vocês aí, obrigado pela presença. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dicas aí que baseadas na minha experiência e na minha experiência e na minha busca por conhecimento, igual vocês estão fazendo hoje. Eu sempre, na verdade, busco conhecimento até hoje, mas ao longo da carreira aí uma coisa comum que acontece nessa profissão é você ver que o tempo não é suficiente, né, para você fazer tudo o que você tem que fazer. E nesse mercado talvez seja mais tangível e você consegue perceber que se você tivesse 1 hora mais livre por dia aí, você talvez conseguisse encontrar um investimento que ninguém está vendo e ajudar o seu fundo a ganhar dinheiro, ou se tiver no seu site ajudar seus clientes a ganharem dinheiro e aí como consequência disso vocês serem melhores remunerados, né? A gente ser melhor remunerado. Então assim, uma das maneiras, você tem várias maneiras de descrever as coisas, mas no fundo uma maneira muito simples de você descrever a profissão de analista é assim: você coloca informações como input, né? Você coleta informações, você põe essas informações em alguma espécie de modelo que você consiga fazer uma análise, e você tem a conclusão dessa análise que você fez, que no caso do analista a maneira mais a variável, uma dessas variáveis e a mais importante é o preço-alvo, quanto você acha que vale uma ação, né, o tal do valuation. E a partir disso aí tem um outro passo, que é um quarto passo, né, nessa didática de input, modelo, e não é modelo financeiro necessariamente, qualquer modelo que te ajude a tomar decisão. E aí você chega numa conclusão, tem um output, aí você tem que comunicar isso para alguém. Então assim, para conseguir performar esse trabalho, você tem que fazer uma série de atividades, mas no fundo todas elas são de alguma maneira você colher inputs para colocar no modelo. Então eu já falei, né? Entrevista, leitura, pesquisa de coisas que os outros não estão vendo, mas no fundo você juntar informações e dados, colocar no modelo de tomada de decisão, e a partir disso, da sua experiência, você, através de alguns critérios e métricas que você escolhe, você vai tomar uma decisão. E você tem que comunicar isso. Todas essas coisas, elas tomam tempo e elas envolvem skills diferentes, né? Você saber entrevistar. Eu já falei várias vezes, isso não é uma habilidade que é simplesmente quantitativa. Se for um cara que é muito bom de planilha, mas você baba e não sabe falar com os outros, isso você não vai ser um bom analista, entendeu? E no fundo, você também tem que conseguir não só entrevistar as pessoas e conseguir obter informações, e lembrando que eu não estou falando aqui de informação privilegiada, mas simplesmente de conseguir ser um cara articulado para uma pessoa articulada, e ter boas conversas. Aí você não pode ser um robô, que senão as pessoas vão ficar fechadas, vão ficar desconfortáveis quando estiverem falando com você, e você não vai tirar a melhor informação possível. Isso também vale para depois que você chegou à conclusão de investimento, você vai ter que convencer alguém, né? Ou seu portfólio manager, se você estiver no buy side, ou seus clientes, se você estiver no sell side. E todas essas atividades, elas tomam tempo. E na minha concepção, se eu tivesse que escolher uma alavanca para você ficar rápido, ficar mais versado, mais rápido, mais eficiente, é na questão da modelagem e todo esse processamento
isso que o gringo chama, aqui nos Estados Unidos chamam de number crunching, né? Basicamente você amassar os números ali, processar, e isso é uma coisa que demora muito tempo. Se eu tivesse que escolher e falar, pô, eu vou focar nisso e ficar muito bom nisso e rápido, todo o resto vai ficar mais fácil. Mas dito isso, eu não vou falar hoje especificamente de modelo, embora talvez mencione aqui. Eu vou dar algumas recomendações para que de novo, pessoal, fiquem à vontade aí caso queiram fazer perguntas, que no final eu respondo, tá? Mas opa! E aí, Luiz, tudo bom? Então, galera, mas aí tem vários skills aí que eu acho importantes, né, para você poder fazer bem o trabalho. E vou seguir aqui uma relação de algumas coisas que eu acho importantes. Primeira coisa, eu falo muito, né, que você tem que ser ofensivo, você tem que conseguir não ficar tentando absorver toda a informação que chega para você. Se você é buy side, toda a informação do seu site, você tem que ter você tem que ter uma habilidade de estar o tempo inteiro definindo o que é importante de informação que você precisa e como é que você filtra isso, né? Isso começa, eu já disse assim, saber quais são os fatores críticos que influenciam o setor que você cobre, saber quais são os fatores críticos que influenciam o case que você está olhando, a ação que você está olhando, o que você acha que vai fazer o papel andar, e ter uma habilidade de monitorar isso, e também ter uma hipótese sobre o que vai fazer, qual que é o catalisador que vai fazer aquilo acontecer, né? Quando eu acho que tem algo que eu estou vendo que os outros não estão vendo, os outros têm que achar isso depois. E para fazer isso, você deveria ter alguma espécie de habilidade de filtrar e de conseguir obter informação de maneira mais rápida. Aqui vou te dar um exemplo aqui de como você não ser simplesmente um cara defensivo. O volume de coisas que você tem que ler quando você está analisando uma empresa é muito grande. E tem informações que são periódicas. Vou te dar um exemplo de um documento que é super importante para ler a cada trimestre, é o ITR, né, que é o documento que você tem as demonstrações financeiras básicas e você tem lá uma série de outras coisas, entre elas as notas explicativas. Você tem empresas que chega a ter 400 páginas, 500 páginas do ITR. Só que assim, uma boa parte disso, e eu vou dar um exemplo aqui de algo que você pode fazer vai te poupar muito tempo. É muito importante que você leia, porque às vezes numa nota explicativa você pode ter uma informação nova ali, e é uma informação que ninguém está olhando, e pode ser uma excelente oportunidade de você descobrir alguma coisa. Eu vou até dar um exemplo sobre isso, depois que eu terminar de falar isso. Se você pega o primeiro trimestre de 2024, aí você vai ler o segundo, você vai ter 500 páginas. Você tem coisas ali dentro que são novas e que podem ser importantes, você tem muita coisa que é repetida. Sei lá, eu não sei se tem isso no Brasil, alguma espécie de serviço desse tipo, mas talvez, com certeza, talvez seja até uma ideia aqui para você usar uma inteligência artificial. Você pergunta assim, fulano, o ChatGPT, estou dando uma ideia, estou criando isso agora, como é que você olha esse documento me diz o que tem de novo aqui, o que mudou. A tabela tal na página tal mudou, tem uma informação nova, o texto tal mudou. As tabelas normalmente vão mudar, né? Porque são informações de número, de um trimestre para o outro, mudou, tem coisas novas. Mas poderia talvez perguntar para... Eu não sei se o ChatGPT poderia ser a ferramenta para isso, mas assim, você pergunta, olha, o que de texto mudou desse documento para esse? Pô, nessa, você vai poupar horas da sua vida, e você não vai poupar horas da sua vida porque você deixou de ler, que está correndo um risco. Você simplesmente usou tecnologia a seu favor. Mas por que você usou a tecnologia? Por que você fez esse uso? Porque você sabia que era possível isso, e você se preocupa com isso. Você está vendo a live aqui, você está buscando meios de ser mais eficiente. Então assim, isso é um exemplo. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Então, no fundo, você tem que ser ofensivo e não defensivo. E qual que é o exemplo de uma informação que poderia fazer toda a diferença? Eu não lembro agora os detalhes do período que aconteceu isso, mas aconteceu que quando uma empresa chamada Infracommerce, tinha uma empresa que era uma investida, era uma empresa que era, vamos dizer, era uma startup que já estava numa fase mais de escala e já ia abrir o capital. Eu acho que foi em 2021, se eu não me engano. Empresa chamada Infracommerce.
Ok, beleza. E essa empresa tem investidores, tem fundos de investimento que estavam investidos. Ela é uma empresa que um analista, o relatório do sell-side foi do analista do Citi, eu não sei se ele foi o primeiro cara que enxergou isso, mas eu só vou usar como exemplo. Esse analista do Citi, ele fez uma triangulação de informações e ele descobriu o seguinte, ele descobriu que o detentor, um dos acionistas dessa empresa, dessa Infracommerce, era o Shopping Iguatemi, certo? E aí o Shopping Iguatemi, ele tinha essa informação no balanço dela. Como é que ele enxergou isso? Ele não enxergou só vendo nota explicativa, ele enxergou isso lendo nota explicativa e obtendo outros tipos de informações. Ele viu que, eu acredito que numa linha de balanço, eu acho que era outros ativos correntes, ou outros ativos não correntes, mas enfim, outros ativos correntes, que é uma linha lá, que usualmente como é que o analista preguiçoso faz, ou vários analistas faz, mesmo o não preguiçoso, porque se ele não é preguiçoso, mas ele não tem tempo de fazer todo o trabalho que ele teria que fazer, ele não vai fazer. Essa é uma linha que é muito comum, eu estava até falando agora há pouco com um aluno meu de mentoria, que é uma linha que o analista normalmente ele dá um straight line. O que é straight line? Se no último período reportado histórico essa informação foi de 100, o cara bota uma fórmula, nesse período agora é igual ao anterior e até o final da projeção ele deixa ela reta. Ele não gasta muita energia nessa linha. O analista atento e bom na gestão de tempo, ele vai ter mais tempo de ler. E aí ele vai pegar e vai fazer esse exemplo que eu dei, vai pegar o ChatGPT, vai descobrir o que é novo, vai ler o que é novo. E ele vai ler, opa, aqui tá, essa parte é nova, vou ler. Aí ele leu. Eu estou dando um exemplo aqui de como algo parecido aconteceu com esse analista do Citi, tá? Só para vocês terem uma noção disso. Ele estava lá olhando, aí ele viu, pô, isso é novo. Aí ele viu ali, pô, outros ativos correntes, em vez de ele pegar e ignorar esse número e fazer uma projeção sem entender aquilo, ele foi ler. Essa linha outros, ela sempre tem uma nota explicativa que diz, ó, aqui dentro tem isso, aquilo. Normalmente essa linha outros são outros, é uma coisa que mistura um monte de coisas. E ali dentro ele viu que tinha um fundo de investimento em venture capital, etc e tal. E aí ele pegou o número ele pegou o nome desse fundo, sei lá, deu um Google, pesquisou e descobriu que, eu não lembro se foi exatamente isso, tá, mas era algo parecido, aí descobriu, triangulando informação, que um dos acionistas, um dos investidores daquele fundo de venture capital, que é um fundo de investimento em startups, era o grupo Gereissati, tinha algum acionista Gereissati, que é o controlador do Iguatemi. Pois bem, o cara fazendo um research proprietário e não simplesmente seguindo igual um gado, fazendo um research não diferenciado, ele fazendo um research que eu chamo de proprietário, ele descobriu que aquela linha, que era pequenininha, e aquele número, que era um pedaço daquela linha, era uma coisa que estava marcado. O que é marcado? É precificado, representado no balanço com um valor pequenininho. Só que essa empresa, que era dona do Infra... lembrei o que ele fez. Ele olhou também no prospecto do IPO da Infracommerce, que estava rolando um deal, a empresa não era capital aberto ainda, e ele olhou lá e descobriu o nome de um dos investidores. Quando você olha nessa empresa Infracommerce, a base acionária, você descobre que tem um fundo tal, que é um dos principais investidores nela e que tem um percentual, vou chutar aqui, de 40% da Infracommerce é do fundo XYZ. E aí esse analista lendo, ele viu que na linha outros do Shopping Iguatemi, de outros ativos, tinha um pedaço que o Shopping Iguatemi investiu naquele fundo XYZ. Ora, o cara tem tantos reais investidos naquele fundo e aquele fundo é dono de tantos por cento. Conclusão, ele conseguiu fazer uma conta e aquele número que era pequenininho, quando a empresa fizesse o IPO, ele ia crescer muito, a empresa ia ganhar muito dinheiro, eventualmente. Então, assim, ia ganhar uma grana com esse IPO, ia monetizar o investimento que ela fez, que foi bem sucedido, ia botar uma grana no caixa. Então, assim, isso é um exemplo muito claro, prático e verdadeiro do que aconteceu, da empresa ganhando, do analista fazendo o trabalho dele direito. E como ele era sell-side, foi uma puta oportunidade
de ele fazer uma moral no mercado e escrever uma coisa que ninguém tinha escrito e fazer um burburinho. Né? Uma que o cara dessa que o cara acerta, ele às vezes é um analista desconhecido ou com pouco prestígio, ele vai ser chamado por outros lugares. Que você não quer trabalhar com um cara desse que faz o trabalho direito, que olha, porque você tem muito analista que quer pegar essa linha, você tem não, com certeza, o cara vai pegar e vai fazer uma linha reta ali. Então assim, o research, ele envolve isso. E aqui foi um exemplo só de que você tem que ler, você não pode querer ler tudo, que você vai gastar muito tempo, mas você tem que usar a sua inteligência para filtrar a informação. No fundo, você tem que sempre tentar obter a melhor informação possível ao menor custo. O menor custo financeiro, o menor custo de tempo, né? Porque time is money. Tem um mercado no qual essa frase é verdadeira e é muito clara, e eu dei um exemplo aqui, nessa questão essa frase time is money é verdadeira no mercado de análise, entendeu? Quando você está analisando. E outras coisas, né? Aí seguindo aqui, já passando meio rápido por essa, você tem a questão do 80-20, né? Você sempre tem que pensar onde eu vou alocar a minha energia de maneira desproporcional. E aí, simplificando, se eu tenho um modelo aqui, a empresa tem essa linha de receita, essa linha de custo, você tem que botar a maior parte da tua energia naquela linha que você, através do teu research, de conversa com pessoas, de entendimento e análise do comportamento da ação ao longo do tempo, é a variável, seja ela o preço de um produto que a empresa vende, ou o custo, um dos custos da empresa, ou alguma mudança regulatória, coisas que vão fazer a ação mexer. Em inglês as expressões são muito mais padrão, né? Que vai move the needle, que vai mexer o ponteiro, né? Então é isso, assim, essa questão de você sempre tem que usar a regra 80-20. Onde é que eu coloco 20% das coisas que acontecem vão explicar 80% do resultado? É basicamente isso. Também conhecido como lei de Pareto. Uma outra dica que eu queria falar para vocês agora é que no mercado você tem um componente, eu vou me ater aqui a componente entrevistas, mas assim, você tem muita informação que você recebe através de voz, vamos dizer assim. Seja um call que você viu, um call que você participou, um Zoom, né, que você participou e que um banco estava apresentando, a empresa estava apresentando, ou algum regulador estava apresentando. Você participa de muitos eventos, ou online, ou presenciais, ou entrevistas, que você fala com muita gente e coleta muita informação. Então, eu acredito que você precise ter uma forma, e aí eu não quero entrar aqui, eu posso mencionar coisas que eu já fiz, mas você tem que ter um jeito de organizar a sua informação, porque quando você pega uma informação numérica e você põe numa planilha, você já está com ela estruturada de um jeito que você vai conseguir usá-la bem. Eu tenho, e no meu curso eu vou falar sobre isso, mas assim, eu tenho várias, eu acho uma parte importante aí, a forma que você arquiteta o seu modelo e a forma que você coleta as informações para alimentar o teu modelo. Isso no longo prazo e no teu trabalho vai fazer uma mega diferença, vai te liberar muito tempo. Mas agora eu estou falando da maneira e do método que você usa para organizar a sua informação. Isso talvez futuramente eu até dê algum treinamento, eu coloque em treinamento isso, mas no momento eu só queria falar sobre a filosofia e a consciência que você tem que ter de anotar. Você tem gente que prefere anotar no papel e tirar foto, você tem gente que prefere... Eu já fiz muito isso, acho que você tem que ser flexível, tá? Se você anota no computador, eu já falei que você não pode, tá conversando com um cara super sênior e abrir um laptop na frente dele e começar a digitar igual uma secretária. Na verdade, você tem muita gente que faz isso, mas isso acha meio júnior, entendeu? Às vezes, para você conseguir que o papo fique mais fluido e mais espontâneo, você não pode abrir um computador na cara do cara, especialmente se o cara for mais velho, muito mais velho, assim. E às vezes você pode pegar um CEO que tem muita sabedoria para te passar, mas você vai intimidar o cara se ficar com coisa eletrônica e parece até que você não está prestando atenção, dependendo do contexto, até um pouco de falta de educação, entendeu? Vai ser percebido como falta de educação. Então você tem que ter essa habilidade e essa flexibilidade, mas você deveria saber exatamente o que você vai fazer. Olha, essa reunião aqui, eu não estou olho no olho com o cara, ele está falando para várias pessoas, eu vou anotar aqui no celular, no iPad, no laptop. Tá, o Gabriel fez uma pergunta. Gabriel, no finalzinho eu te respondo. Tem aquela luz automática aqui que sempre apaga, mas enfim. E aí,
Você tem que ter um método assim, ó, anotei aqui no celular tal, eu, por exemplo, anoto tudo hoje. Hoje eu estou anotando as coisas, eu uso mais Google Docs, teve uma época que eu usava muito o Gmail, mandando e-mail para mim mesmo. E outra coisa, não, só anotei no papel. Se você tirar foto e já colocar numa pastinha específica e ter algum meio de encontrar as informações de maneira rápida, tá? Eu tenho uma série de insights aí sobre isso, eu acho super importante, porque numa conversa o cara vai falar coisas qualitativas, explicando a estratégia de negócio da empresa, mas ele também pode falar uma coisa específica, por exemplo. Quando você vai modelar o CAPEX de uma empresa, o CAPEX de uma empresa de energia elétrica, da CPFL, e aí eu estou lá quebrando a cabeça para saber quanto ele vai gastar de CAPEX e quanto ele vai fazer de investimento para construir um parque de energia eólica. Quanto é o CAPEX por megawatt-hora, que é a métrica utilizada, quanto é o CAPEX por megawatt-hora. Isso é influenciado por uma série de coisas, pelo avanço tecnológico, pelo custo da matéria-prima, pelo câmbio, bastante influenciado pelo câmbio. Só um segundo, pessoal. A luz não quis ligar, mas enfim. E aí você tem uma série de variáveis. Aí você está numa reunião e aí algum cara que é sênior tal, ele solta uma que ele te dá solta um comentário que você consegue meio que ter uma noção daquele número que você vai usar no teu modelo. Que lá não é um número qualitativo, não é um número de estratégia, não é um dado qualitativo, um dado de estratégia da empresa. Aquilo é um dado que você vai usar no teu modelo, que você vai ser mais assertivo na tua modelagem por conta daquilo. Especialmente quando você participa de 3 reuniões numa conferência que você está, e 3 caras te falam um número que parece, opa, esse número é mais robusto, né? Tem 3 caras falando, não é um bêbado que está falando, porque tem muito cara que fala e aí fala coisa errada também. Tá, mas aí você tá numa conferência do BTG lá, de CEO Conference do BTG, cara, em 3 dias, sei lá, você tem muita reunião. E se você é igual a mim, você anota igual um doido. Tá, beleza, mas como é que você torna essa informação mais útil para usar? Eu sigo um método que eu criei, né? Eu tenho uma forma minha de anotar que eu, por exemplo, eu uso o aplicativo, usei uma época, aquele Evernote, e aí eu vou botando tags na informação que me permitem muito rápido o nome da empresa, o período ao qual se refere, o tipo de linha, e aí, porra, cara, se eu for modelar aquela empresa de energia que tem um parque eólico, eu vou conseguir muito rápido achar aquela informação. Então, assim, se não, você participa de muita reunião, você coleta muita informação, mas você organiza de uma maneira que é difícil de achar, demora para achar. Você não pode se dar o luxo de ser lento. E é engraçado que eu não sei todo mundo como todo mundo trabalha. Eu falo baseado na minha experiência e das experiências que eu já tive. E com certeza o mercado financeiro não é um lugar que tem muita gente que só tem trouxa, entendeu? Você tem muita gente organizada, esforçada, inteligente que usa tecnologia. Mas eu acredito hoje, com base na minha experiência, que você tem muita oportunidade de ganhar eficiência e se destacar simplesmente porque você é mais organizado e usa as técnicas corretas. Eu sempre vou bater nisso, porque isso é uma realidade, entendeu? Que mais? Método de anotar. Outra coisa importante é você ler rápido, né? Eu não vou falar aqui para ninguém fazer curso, não tenho dica nem para dar, mas curso de leitura dinâmica, etc. Mas você tem que ler rápido e com inteligência, né? E com compreensão. Não adianta você ler e não entender. Porque assim, tem um pouco do mito hoje em dia, e eu, uma época da minha vida aí mais recente, eu estava quase que entrando nessa ladainha, de que hoje em dia tá tudo no Google, tá na ponta da tua mão. Daqui a pouco com o Elon Musk e o Neuralink você vai ter um chip na cabeça que você vai consultar o Google mentalmente, mas aí é maluquice demais pro meu gosto. Mas o fato é que você tem tudo na ponta dos dedos, então você não precisa decorar as coisas, que é só você dar um Google, mais ou menos, né? Porque quando você analisa, você está numa reunião, você está conversando com alguém, a pessoa percebe. Quanto melhor for sua memória, mais coisas você conseguir guardar de maneira organizada, isso vai impactar a tua reputação, vai impactar a percepção que as pessoas têm de você, a tua capacidade de conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, fazer uma pergunta importante na hora que você estiver falando com um cara importante. Então, assim, não dá para ficar igual um debilóide olhando no Google, qualquer coisa que estiverem falando com você. Então, assim, não caia nesse papo de que a memória não é importante, de que decorar não é importante. É importante sim,
E isso acontece naturalmente quando você estuda de uma maneira estruturada, organiza as informações na cabeça. Então, assim, analista é um cara que tem que ter algum viés, ou usando uma maneira que ele se organiza, ou a cabeça é muito boa, mas você tem que lidar bem com o excesso de informação. E isso tem a ver com habilidade, com inteligência, mas também estratégia, né? Esse exemplo que eu dei do ChatGPT, de você usar e comparar dois documentos, é um exemplo de aplicação prática aqui que pode ser muito útil. E eu tenho certeza que é possível fazer isso, é óbvio, né? É meio trivial fazer isso. Que mais? Outra coisa importante, e que eu vou falar sobre isso no meu curso também, é a questão, eu vou ter um módulo sobre isso, que é a questão do atalhos do Excel, né? Assim, eu não sou o cara que só usa atalhos, você tem gente que não encosta no mouse. Mas assim, cara, quando você é analista, não existe você pegar e dar Ctrl+C, Ctrl+V pegando o mousezinho aqui, entendeu? Você tem que usar alguns atalhos, e a melhor maneira de treinar atalho, não acho que é você ficar estudando atalho, mas você... Primeiro, uma dica que eu dou, e aí é uma opção minha, né? Eu gosto de deixar meu computador configurado em inglês, as fórmulas eu deixo em inglês, mas tudo bem, aí é a preferência de cada um. E os atalhos também, né? Então, assim, você tem muitos atalhos que são fundamentais, te dão uma agilidade importante, e não são atalhos genéricos de Excel, são atalhos, talvez você tem que usar os atalhos do que você mais usa, né? Assim, Ctrl+C, Ctrl+V vai muito além do que Ctrl+C, Ctrl+V. São atalhos que te tornam muito mais rápido, porque tá tudo aqui, ó. Só o fato de você pegar o mouse e mexer já ferrou, entendeu? Você ficar muito tempo no Excel para ficar pasmando e ser lento, né? Outra dica aí que eu dou, e aí é algo que eu fiz, né? Você tem Você tem algum método de como você se organiza, de como você estrutura. Não é simplesmente você usar um calendário, um Google Calendar, mas assim, eu basicamente sigo uma metodologia e eu adaptei essa metodologia para a minha realidade, mas ela é uma metodologia que chama GTD, Getting Things Done, que é de um cara chamado David Allen, bem antigo, americano. Ele é um consultor aí que você tem CEO de empresa que paga uma fortuna para ele sentar e ajudar o cara a organizar a gaveta e organizar a vida inteira. Mas é muito mais que isso, porque é uma filosofia, e eu vou falar só um elemento que é super importante aqui sobre esse negócio. Caso vocês tenham interesse, eu recomendo comprar o livro, entender e aplicar na vida de vocês. Mas cada um sabe o que é importante também. Eu acho só importante você ter um método coerente de se organizar. Você pode desenvolver do zero esse método, porque eu presumo que todo mundo que está aqui é inteligente. Quem vai trabalhar com research tem que ter algum nível de inteligência, né, como qualquer pessoa, e isso é muito treinável, tá? Não é uma coisa que eu acho que você ter os métodos corretos, etc., e fazer as coisas com a técnica correta, você consegue performar muito melhor do que um cara que se acha o inteligentão e por isso ele acha que ele faz tudo da cabeça dele, porque isso também acontece muito, tá? Eu vejo no mercado financeiro muita gente que faz as coisas que justamente por ser inteligente demais, essa é meio que, entre aspas, a maldição do cara, porque ele acaba achando que, pra que eu vou aprender um cursinho de não sei o que lá? E aí ele é arrogante, trabalha de uma maneira extremamente ineficiente, às vezes é bem sucedido, às vezes ganha uma grana, mas, tá perdendo no mínimo e tá ficando menos tempo com a família, entendeu? Do que deveria, porque é desorganizado. Eu vejo as pessoas que eu já trabalhei, de novo, tem muita gente muito boa, muito organizada, tem gente que eu vejo oportunidade de melhoria nessa questão, tá? Por isso que eu falo muito nesse tema, eu tô fazendo uma live hoje sobre isso. E aí essa metodologia GTD, uma das coisas dela interessante é o seguinte: eu faço uma lista do que eu tenho que fazer, e essa lista de todos os itens, ações que eu deveria iniciar a cobertura da Eletrobras, tá? Qual que é o primeiro passo? Tem que ser um verbo, é meio imbecil até que eu tô falando, parece meio bobo, tá? Mas baixar o arquivo para ler a apresentação institucional, sei lá, tem que ter algum ato concreto. Mas não é isso que eu queria falar para vocês, né? Isso é meio óbvio. Você coloca contexto em cada item. Então esse item, baixar para ler o documento tal em PDF, ele pode estar no meu contexto, por exemplo, iPad, ou errands, que é quando eu estou viajando e quando eu estou em trânsito, né? Aí, sei lá, eu estou viajando, fazendo um voo internacional, ali é o momento que
se eu quiser, pode ser o momento de relaxar também, que é importante. Mas ali é o momento que é adequado para eu abrir o meu iPad, ler um PDF e grifar as coisas, anotar, etc. Agora, ali não é o momento para eu abrir um laptop e ficar fazendo um modelo, porque eu sou completamente contra ficar modelando em um laptop pequeno. Pô, é muito ineficiente. Talvez vocês não entendam o que eu estou falando, mas é uma coisa que você tem que fazer as coisas no contexto eficiente. Então, quando você chegar se estiver nesse voo, você vai abrir o contexto ali, iPad, você vai ver que você tem isso para ler, você tem uma outra coisa pessoal que você quer ler, mas você só vai ver a lista de to-dos que você pode executar naquele contexto. A mesma coisa vale para quando eu estou no laptop grande, a mesma coisa vale para quando eu estou na minha casa. Isso é uma coisa que ao longo do tempo te torna muito eficiente, porque eu vou dar um exemplo que sai do escopo aqui do que a gente está falando, mas se eu estou no supermercado, eu quero abrir a lista de só coisas que eu posso fazer no supermercado. Não quero abrir uma lista que tem 100 itens, que tem coisa que eu vou fazer na farmácia, entendeu? E isso faz uma baita diferença eu recomendo você ter algum método de organização. Só mais duas observações. Uma é a questão de você tem que sempre fazer uma análise e tentar ver das coisas que você está fazendo, se realmente você está fazendo algo que agrega valor, né? Uma coisa, por exemplo, no sell side. É muito comum, especialmente no começo, quando você chega numa casa nova, você quer criar rotinas, você quer criar produto para o cliente ver. Aí, às vezes, você tem dados aéreos da ANAC de tráfego aéreo. Você é o analista de airlines. Aí você chega e começa a todo mês soltar um relatório sobre uma coisa, que todo mundo solta o mesmo relatório, raramente tem uma informação nova. Você criou aquela rotina, ferrou, porque os clientes começam a esperar aquela coisa. E às vezes o negócio não tem valor nenhum agregado, né? Então, assim, às vezes você deveria interromper. Você deveria interromper aquela rotina e sempre reavaliar se realmente você precisa estar fazendo aquilo. Assumindo que você precise, você deveria ter um critério para decidir se aquilo é possível delegar para alguém. Se você tem um analista assistente e dependendo da casa que você tiver, você vai ter, ou um estagiário, você tem que botar coisas de menor valor agregado que o estagiário possa fazer para ele fazer. Você tem que procurar sempre permitir que o cara se desenvolva, tal, pensar em desafio para ele, dando coisas, ossos cada vez maiores para ele morder, mas você não pode ficar fazendo coisas que são delegáveis e que não vão te melhorar o seu entendimento da ação e não vão te ajudar a chegar numa conclusão se você deveria comprar ou vender aquela determinada ação. E aí também você tem que olhar oportunidades de automatizar as coisas, né? Eu tenho algumas opiniões fortes em relação a isso no quesito de modelagem, porque eu vejo muita ineficiência. Isso são coisas que eu vou abordar também no módulo do meu curso. Mas agora eu me limito a dizer que você tem que buscar oportunidades de automatizar as coisas, e tem muitas coisas que eu acho que são erradas a automatizar. Tem coisa que você tem que fazer na mão e olhar com atenção, e tem coisa que você tem que delegar ou você tem que automatizar. E aí, assim, os últimos dois comentários são... eu já fiz até um conteúdo sobre isso, que é a questão de você... se quiserem mandando pergunta aí, pessoal, que estou quase terminando. Mas se você é buy-side, você usar bem tanto os relacionamentos e o acesso que você tem ao sell-side, né? Às vezes você vai fazer o modelo, você não precisa fazer o modelo do zero, você pode, apesar de eu pregar muito fazer do zero, mas você pode pegar o modelo do sell-side. Eu acho sempre que você tem que fazer do zero, mas você pode pegar pedaços do modelo de sell-side, até para te ajudar a entender como o cara está modelando a receita, ou outras linhas importantes, né? Ele te ajuda muito no processo de aprendizado. Isso acelera. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com aceleração, para você ser mais produtivo, e aí você ou olhar mais empresas e olhar mais investimentos, ou você ficar mais tempo fazendo o que você quer fazer, né? Ficar mais tempo com a família, etc. E aí o último ponto aqui que eu queria falar é a questão do sell side, né? Que você sempre tem que ser, volta naquela questão de ser defensivo ou ofensivo. É muito comum você ter, tanto no buy side quanto no sell side, na verdade, você tem evento, você tem o cara da área comercial que quer falar com você e quer fazer um bonito com o cliente, aí te leva no almoço bacana,
e aí fica aquele blá blá blá. Cara, é foco. Eu vou falar com aquele cliente porque ele vai trazer mais receita para a corretora, eu vou atender ele bem porque ele já deixa a grana na corretora, ou porque eu acho que daqui a um tempo ele vai deixar muita grana na corretora. Você como analista, você não é a linha de frente que deveria se preocupar com isso. O cara do comercial, que é o famoso sales, é o cara da mesa que atende o cliente, ele que deveria estar olhando e cobrando o cliente. Aí, amigão, vai deixar a grana aí, vai operar com a gente, senão, tchau. Mas você não pode nunca falar isso de maneira direta, mas você tem que cobrar o buy side para operar com você e pagar. Mas o sell side, ele tem que ter o analista ele tem que ter uma postura de saber, pô, esse cara aí não paga nada, eu não vou perder tempo, se ele me ligar eu não vou atender, educadamente vou tirar ele da minha frente. Então assim, isso é um foco, é um negócio, um foco muito grande de distração, e recomendo que vocês, para você conseguir fazer todas essas dicas que eu estou dando, você tem que parar e ter um tempo de pensar em como ser mais produtivo. Toda semana você se preparar porque vai ter na semana que vem, olhar, pô, isso aqui tem evento demais, esse evento aqui não vai ter nenhuma novidade, provavelmente eu vou num outro que vai ter menos analista. Você tem que gastar um tempo e pensar na sua estratégia e como implementar essas dicas que eu estou dando, entendeu? Elas são muito importantes. Fala, Vini, pô, legal, cara. Enzo também, o pessoal tá pedindo curso aí, e eu só tô enrolando aqui, né? Mas é logo mais aí, cara, em outubro eu vou fazer o lançamento. Eu tinha dito que ia ser em setembro, mas eu tive algumas coisas aí pessoais para resolver que tirou um pouco o foco, dá um pouquinho de trabalho você fazer esse evento aí de lançamento. Mas logo mais aí vai ter, é legal que vocês tenham essa demanda. E aí o último ponto do sell side é a questão de evento, né, que eu já falei várias vezes. Assim, tudo entra no sentido assim, não vou ler o documento inteiro, mas preciso saber o que aconteceu no documento. Não vou ouvir o call de resultados inteiro, porque não dá tempo de ouvir tudo, mas eu quero saber o que aconteceu, porque pode ter uma coisa importante sendo dita. Como eu consigo saber mais? Pode falar com o brother, pode falar com alguém que você confia, você pode pedir você pode ler a transcrição depois, que é mais rápido do que... E você tem que saber o que você quer, né? Eu tô olhando essa empresa e vou ouvir aquele call. Eu tô ligado se o cara vai falar alguma coisa sobre tal assunto. E aí depois que sair a transcrição, você pedir para uma inteligência artificial transcrever o áudio para o texto, você dá um Google, você dá um search lá e vê se ele falou a palavra-chave. Você vai acertar 100%? Não, porque às vezes a transcrição de voz para texto não falou a palavra certa, mas aí você está correndo algum risco, mas você vai ganhar tanto tempo que vale a pena, entendeu? Então assim, você sempre tem que estar pensando em maneiras de conseguir ser rápido no processamento desse monte de informação. E o que é ser defensivo? Ser defensivo é você querer botar tudo no teu prato lá no buffet e não perder nada, entendeu? E isso daí é o receito para o fracasso e para o burnout, né? Porque você pode até conseguir fazer isso 1, 2, 3 anos, 4 anos, depois você vai morrer, entendeu? Vai morrer, vai falar, sabe o que você vai falar? Puta, mercado financeiro é muito cansativo, não aguento, não sei o que, bababá. Por isso que eu falo isso que eu tô falando, por isso que eu falei para fazer jiu-jitsu, ou fazer algum esporte, entendeu? Dormir bem, ficar enchendo a cara na balada, tudo coisa que não vai fazer sentido pra vocês, porque quando eu tinha 20 e poucos anos, se o cara falasse pra mim pra eu não ir na balada no fim de semana, eu ia mandar ele passear, eu ia falar, tio, vai passear. Mas assim, eu só tô dando umas dicas aí, vocês adaptem pra realidade de vocês. E é basicamente isso. Agora eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, acho que tem poucas. Aí... Gabriel Cassalete. Cassalete, é isso? Se eu posso falar sobre governança, que eu fico atento nesse quesito. Pô, cara, eu posso fazer uma live depois sobre governança falando algumas coisas importantes. Mas, cara, eu não vou ficar muito tempo falando. Mas o que é importante é você entender. Acho que, porra, coisas que não são um bom sinal, né? Eu vou fazer um comentário sobre governança, genérico assim, depois que uma vez eu ouvi o Marcel Teles da Ambev falando. Eu sei que hoje a galera aí tem a questão da polêmica da Americanas, então tem gente que talvez está com um pouco de birra, mas no geral esses caras aí da 3G,
eu admiro eles muito no sentido da gestão, né, de como eles pensam aí, como eles conseguem alinhar os times do que eles fazem e pegar a molecada aí, molecada não, pegar a galera jovem com energia e usar a sabedoria deles para escolher gente de maneira adequada, estruturar os incentivos de maneira adequada e aí você ter a remuneração alinhada com o interesse do acionista. Isso faz com que os negócios deles performem muito bem, entre outras razões, né? Mas enfim, uma coisa que é um mau sinal, vou te falar uma coisa que é bom ficar atento. O cara que, por exemplo, hoje o Facebook, hoje o Zuckerberg, não que seja a empresa que eu mais admiro, mas assim, o cara ele é muito rico e ele tá lá ainda como CEO e tá conduzindo a coisa, né? Eu acho que é super desejável e importante que muitas vezes o Steve Jobs continue tocando a Apple. Deu problema quando eles foram contratar um CEO profissional, que era da Pepsi, e o cara fez merda na empresa. Então, assim, o mundo ideal e um cenário que muitas vezes dá certo é você ter o fundador com pegada, só que não é fácil, porque às vezes o cara é empreendedor, começou o business, e aí o business chega em outro patamar, e às vezes tem situações nas quais faz sentido você colocar um management profissional. Mas quando você pega as empresas tipo do Elon Musk, cara, é um negócio tão focado numa missão e tão ambicioso de longo prazo, que você precisa do cara com aquela visão cristalina do que ele quer e ele sai executando. Se ele colocar um profissional lá, provavelmente ele não vai conseguir fazer o foguete dar ré, entendeu? Se é que você me entende. Então, assim, acho que é super importante o fundador, né, e você ter um controlador e um cara que toca a empresa com uma visão muito clara e tocando. Não é um bom sinal quando o cara faz o IPO da empresa, fica rico e vai pra praia. Eu não quero falar de empresa que eu não olho, mas se eu não me engano, teve um pouco essa dinâmica numa empresa. Eu acho que na Espaço Laser teve um pouco disso, tá? Eu não sei, tá? Mas se eu não me engano aconteceu. O cara vai lá, faz IPO e começa a focar em outra coisa, ou começa a focar em festança aí, não sei o quê. Não é um bom sinal. Bom sinal. E aí eu vou dar um exemplo aqui de um cara que, não vou falar o nome, mas é um banqueiro super famoso no Brasil, e ele vendeu o banco gringo, e depois articulou a recompra do banco, e hoje em dia é um dos maiores bancos de investimento, é o maior banco de investimento local, não ligado a bancões comerciais, e é um dos que eu mais admiro aí pela cultura, e a galera é boa mesmo. E este banqueiro, eu tenho um amigo que trabalhava na mesa de operações do banco antes dele vender para o banco gringo, e esse cara, e o meu amigo falou, nossa cara, mas o cara vendeu o banco, hoje ficou bilionário, e foi lá pedir o sanduichinho dele e almoçou na mesa, porque ele pedia um sanduba. Cara, você olha de fora e parece que o cara, bombou, agora sim. O cara, ele tá fazendo isso a vida dele inteira, ele gosta do trabalho dele, então ele continuou lá e pediu o sanduichinho dele. Isso é um ótimo sinal, entendeu? Não ficou deslumbrado, porque ficou deslumbrado desfoca. Então, assim, de alguma maneira, você tem que ter o cara na pegada e alinhado, entendeu? E isso, às vezes, o simples fato do cara ganhar um salário muito alto, ganhar um salário de 300 mil por mês, o cara não precisa performar, se ele vai virar um funcionário público. Então, assim, eu já falei isso, você tem que ter um equilíbrio na empresa, e eu já até dei o exemplo que eu montaria uma gestora meio que com esse raciocínio. Você tem que pagar o salário que o cara consiga viver. Conseguir viver não é estar cheio de luxo. Ele não pode ficar nervoso se ele está pagando a conta da escola dos filhos, o leite das crianças e a vida básica dele. O resto tem que vir de remuneração variável, e isso é mais ou menos uma regra de você pensar. E o salário que um cara que é recém-formado e não tem família ainda precisa é menor do que um cara. E não é que eu não estou sendo meritocrático aqui. É que o salário deveria ser uma coisa para o cara ter tranquilidade e conseguir trabalhar. Mas o ganho explosivo, eventualmente, tem que vir do bônus, do variável, da participação, do equity que o cara tem na empresa. E o ponto é o seguinte... Então, na essência, eu estou dizendo para você que você tem que olhar os alinhamentos de interesse. Uma das maneiras de se olhar na governança é entender a composição do conselho, quem são os conselheiros. Você tem sinais de alerta e coisas que não são boas, né?
porque o conselho deveria estar verificando e cobrando o CEO da empresa. E tem muitas situações que a governança é desalinhada, você não tem independente. Então, assim, outra coisa para olhar na governança é a nota, e aí eu, de novo, depois eu falo mais sobre isso, tem muita coisa para falar. Mas, uma coisa assim, a nota de partes relacionadas, tem uma nota explicativa que explica negócios que são feitos com empresas que pode ter algum conflito de interesse. A empresa é obrigada a divulgar isso. Que mais? Olhar a questão das opções, né? Em governança, às vezes você tem uma empresa, por exemplo, que tem muita opção vencendo num prazo curto, e aí, o que significa isso? Que o management, que os gestores da companhia, eles têm um incentivo de tentar de alguma maneira inflar o resultado de curto prazo em detrimento do longo prazo, para fazer a opção do cara entrar no dinheiro e, resumindo, para fazer ele ganhar mais dinheiro no curto prazo, vai permitir ele ter um ganho. Então você tem uma série de coisas, mas eu consigo passar isso depois de uma maneira mais estruturada, vamos dizer, um laundry list, um checklist de coisas importantes para olhar. Tá bom, Gabriel? O Enzo, se no curso eu vou ensinar a modelar receita de maneira detalhada. O Enzo, eu vou ensinar a modelar de maneira detalhada algumas empresas. Eu acho que isso depende muito da demanda, tá? Porque não está fechado assim. Eu vou lá e ensino. E aí tem uma demanda muito grande para modelar bancos, que é uma coisa que é um business que eu nunca cobri. Mas nada me impede de adicionar uma aula extra depois que cubra essa demanda. Então, assim, eu acho não. A primeira versão do meu curso ela vai ter muito essa pegada de meio que de eu estar falando com os alunos e entendendo a demanda melhor, porque a ideia não é gravar um curso genérico e o cara vai lá e fez e eu vendi o curso, não tem que fazer mais nada. Vai ter que necessariamente ter uma interação. É um tipo de produto e é um tipo de business que exige um suporte e uma conversa. E o que acontece? A partir do suporte e da demanda, eu primeiro ao longo do tempo eu vou melhorar o produto, né, melhorar o curso, colocar o módulo que está faltando, deixar uma coisa mais estruturada, porque qual que é o lance? Se eu vendo um curso e eu não estou atendendo exatamente o que o cliente quer, isso vai me custar muito, porque eu vou ter que ter uma equipe de suporte para ficar o tempo inteiro respondendo dúvida. E este segmento e esse tipo de coisa que eu passo não é uma coisa que eu vou ensinar em meia hora e acabou, o cara dominou. É um processo para você dominar. E esse processo ele tem que ser feito de maneira cada vez mais profundidade, e ao longo do tempo a gente vai identificando quais são as principais dúvidas. Coisa que é uma dúvida que eu tenho que responder toda hora, eu não tenho o menor interesse, porque eu vou ter que ter eu tenho toda a disposição de responder e prazer até em responder, só que é mais inteligente eventualmente isso virar um pedaço do curso, um módulo, uma aula, etc. Então, assim, eu tenho muito essa cabeça. Mas, enfim, no dia que eu anunciar o curso aí, eu explico melhor isso daí. Mas, respondendo a tua pergunta, vou ensinar a modelar de receita de maneira detalhada. Vou ensinar, por exemplo, dando um exemplo aqui, empresa aérea, airlines, como é que você modela a receita? Legal, isso tem a ver com a modelagem da frota, do número de aviões, e aí o load factor, que é o quanto do avião está ocupado, blá blá blá. Beleza, vou ensinar a modelar empresas de varejo, same store sales, é uma métrica super importante de modelar. Mas para modelar todas as empresas da bolsa, é um negócio que não faz sentido ficar disfuncional o curso. Então o que eu acho que é melhor? É melhor eu ir de acordo com a demanda. Se eu ver que na largada todo mundo que se inscreveu para o curso quer já fazer uma modelagem de uma empresa específica, das duas uma, eu vou dar uma aula específica sobre isso, entendeu? Mesmo que eu não tenha olhado, eu sou analista, eu estudo, eu tenho acesso aos caras, eu tenho acesso a todos os analistas, a muitos analistas do mercado, amigos meus. Então, assim, eu vou dar uma aula sobre isso, entendeu? Mas sempre você, como analista, você vai se deparar com situações novas que você vai ter que aprender a olhar, porque assim, não é modelar a receita de maneira detalhada não é uma resposta que vai ter uma resposta única, ela depende do business model da empresa, e você tem que ter essa habilidade de entender como modelar a receita, e você tem que ter a habilidade de aprender, na verdade, entendeu? O analista, ele está o tempo inteiro aprendendo, mas respondendo a sua pergunta, sim, vou ensinar. E esse treinamento já tem data, ansioso, boa, Vini Coimbra, Matheus, Luiz.
Boa noite, Marcelo. Em valuation de uma empresa, você acha que é importante darmos grande peso na avaliação do cenário macro ou devemos olhar mais para os fundamentos da empresa? Cara, Matheus, tudo bem, cara? A resposta é depende, né? Depende da empresa. Tem empresas que você tem que olhar de acordo com o setor. E aí, exemplo, empresas de commodities. Elas são muito mais influenciadas pelo cenário do preço da commodity, que é, sei lá, minério de ferro, petróleo. São commodities negociadas globalmente, que tem impacto do câmbio, tem impacto de toda o cenário macro, não só o cenário macroeconômico que impacta, mas também o cenário da capacidade produtiva daquela commodity, de quanto tem de oferta ao longo do mundo, pelo mundo afora, e como é que está ao longo dos próximos anos, trimestres, anos, a entrada de oferta. Eu tenho que saber que está entrando uma fábrica nova, uma planta nova de celulose, ou que está entrando, ou que estão sendo perfurados mais poços de petróleo, e a oferta é esperada em aumentar. Toda essa dinâmica de oferta e demanda é uma leitura mais macro, e eu não vou ficar olhando no detalhe ali a linha, como é que está acontecendo a inovação naquela empresa. Então, assim, esse é um exemplo de um setor que eu tenho que ter uma leitura mais macro. Tá? Mais macro quer dizer olhando mais de cima, não necessariamente falando de variáveis macroeconômicas como câmbio, etc. Você tem empresas que são completamente descorrelacionadas. Exemplo, a Ambipar. A Ambipar é uma empresa que inova bastante, não estou falando de hoje, tá? Quando eu estava olhando, mas enfim, inova bastante, tem muitas linhas de produto, e às vezes ela é uma empresa que ela está penetrando num setor que é um setor ainda não tão explorado, né? A Ambipar, ela faz serviços aí de coisas relacionadas a tratamento de resíduos, que independentemente do PIB estar subindo muito ou pouco, ou até numa recessão, às vezes você tem uma dinâmica que, por aquele setor, o market share da empresa ser muito pequeno, e ela não ter concorrente, ela é a líder absoluta no setor, ela ainda tem muito almoço para comer sem roubar o almoço dos outros, entendeu? Então é uma empresa menos correlacionada com o PIB. Então, assim, essas respostas aí dependem, entendeu? Em relação ao quanto vale mais a pena. Mas com certeza o cenário macro é importante, até porque o cenário macro é o que determina quanto de grana você tem no mercado de renda fixa e renda variável. Isso depende de taxa de juros. Então, assim, o quanto de grana vem para o Brasil tem a ver com o diferencial de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. E dentro do Brasil, quanto você vai ter de dinheiro em fundos de renda variável, que por sua vez vai direcionar recursos para renda variável, ele tem a ver com o cenário, com quanto está o nível de taxa de juros, porque você tem os juros reais altos. Para que o cara que é muito rico vai botar dinheiro em bolsa? É que tem cara que gosta de ficar brincando com bolsa, mas assim, o aumento da taxa de juros no Brasil ele tende a mandar recursos para fundos de renda fixa e tira de renda variável, entendeu? E isso já acaba impactando o mercado que a gente trabalha. Então, assim, não é só... Macro sempre é importante, mas falando de análise da performance da empresa, como eu te disse, depende. Me diz aí se eu respondi. Valeu, Gabriel, Enzo, Davi Maia. Quando há cancelamento de ações de tesouraria, o que faz para aumentar no balanço? Deságio? Faz sentido pensar em cancelamento de ações de tesouraria como venda a R$0? Cara, isso é uma questão contábil ou uma pegadinha comigo para ver se eu tô ligado, Davi? Explica um pouco melhor a pergunta, mas assim, o que acontece? Não importa, na verdade, se você tem cancelamento. Peraí. Cancelamento de ações de tesouraria faz sentido pensar o cancelamento de ações de tesouraria como venda a R$0? Na verdade, cara, analiticamente olhando de fora... Não, relaxa, dúvida do estágio. Foi estágio em contabilidade ou de auditor aí, cara, eu tô fora. Porque não é uma coisa que é usada, na verdade, em análise. Agora, tentando responder tua pergunta, falando sobre essa linha. Você tem o equity da empresa, que é o lado esquerdo do balanço, que é o ativo,
Você tem o lado direito, que é o que financia esse ativo, uma das maneiras de descrever, que basicamente você tem fornecedores e outros tipos de pessoas para as quais você deve, fornecedores, funcionários, impostos a pagar, blá blá blá. Você tem a dívida e você tem o equity. Dentro do equity, você tem uma conta que chama ações em tesouraria. Então você tem uma conta que é o capital social, que em inglês chama Common Stock and APIC, enfim, é um nome, mas é o dinheiro que, quando você tem um IPO, por exemplo, você tem um IPO, o dinheiro, 5 bilhões de reais que entraram na empresa, ele vai engordar o caixa em 5 bilhões e vai aumentar essa conta de capital social em 5 bilhões. É o dinheiro que o acionista do lado de fora da empresa aplicou. Quando a empresa acha que as ações estão baratas, eu não vou ficar aqui falando muito sobre ações de tesouraria, etc., mas basicamente é quase que tem um efeito parecido com você pagar dividendos, porque você está reduzindo o número de ações no mercado, então é uma transação, é uma operação antidilutiva para os acionistas. Mas enfim, então a empresa tem 5 bilhões. Se ela vai lá e compra 1 bilhão em ações que estão no mercado, você vai ter os 5 bilhões e você vai ter uma outra conta redutora que chama ações em tesouraria, que é uma contraconta, é uma conta de passivo, só que ela tem um sinal negativo. Ela é uma conta redutora do capital social. Se a empresa mantém as ações em tesouraria ou se ela cancela, para quem está olhando a empresa de fora e para o analista não tem impacto nenhum, tá? A partir do momento que a empresa botou as ações para dentro e recomprou, ela cancelando ou não, e aí eu tô me atendo, cara, não a como fazer a contabilidade de dentro da empresa, etc. Você tem um método para fazer isso, tá? O que acontece? Você compra as ações, você fica com essas ações em tesouraria, você passa a ter menos ações circulando no mercado. A importância disso para a análise de equity research, que é o nosso assunto aqui, é que quando você tem menos ações no mercado, para um dado nível de lucro ou de geração de caixa, eu vou ter mais lucro e mais geração de caixa, porque eu tenho menos ações. É como se eu tivesse menos, antidilutivo, né? Se eu coloco mais ações no mercado, isso é uma coisa dilutiva, eu tenho mais acionistas, eu tenho mais gente para dividir o bolo. Então assim, a importância é essa. Agora, a tua pergunta, eu vou ler de novo aqui para ver. Quando há cancelamento, o que faz netar o balanço? Cara, eu não sei responder a tua pergunta, para te falar a verdade, mas isso é irrelevante. Assim, a partir do momento que você tem uma conta de ações em tesouraria, você já botou elas para dentro, já tirou elas do mercado e não tem impacto no valuation da empresa, entendeu? E sobre assumir uma venda a R$0, você não tem que assumir nada disso, você não vai precisar fazer isso para modelar, entendeu? É isso. Mais alguma coisa, pessoal? Então beleza, galera. Deu uma horinha já. Até quinta que vem, tá bom? Boa noite.